Olá, gente! Há umas semanas atrás eu recebi uma pergunta no Instagram com uma dúvida sobre modelagem muito simples, mas que eu sei que permeia na cabeça de muita gente. E hoje eu vou trazer aqui para vocês. A pergunta era: afinal, mulagem e modelagem sob medida são a mesma coisa? A resposta é muito simples. Não. São parecidos, mas não são a mesma coisa. Se isso é suficiente para você, muito obrigada e a gente se vê no próximo. Mas, se você quer entender o que é cada um para não se confundir mais, se inscreve no canal e me acompanhe até o final desse vídeo. Então, primeiro a gente tem que entender que sob medida e o mulagem fazem parte desse mundo da modelagem, mas eles estão sendo referências a coisas diferentes. O sob medida, a gente está falando de fazer peças exclusivas, únicas, em cima de um corpo, de uma pessoa específica, ou uma ocasião específica, que seria mais ou menos o inverso da modelagem industrial, onde eu não tenho uma pessoa específica, as medidas são medianas, que eu tirei de uma tabela, que atende uma média da população, ninguém exato, e eu estou produzindo peças em massa. Em massa entenda-se ali mais de uma, que não é uma peça exclusiva, eu estou fazendo uma quantidade maior. Então, o sob medida seria mais ou menos o inverso do industrial. Só a gente pensar que antigamente toda modelagem, toda confecção era sob medida. As roupas eram feitas para uma pessoa. Isso começou a mudar depois da Revolução Industrial, lá em 1750 até 1820 e 30, ok? Que foi nessa época que surgiram as máquinas de costura. Antes disso era tudo feito à mão. Então essa velocidade de produção que a máquina permitiu aumentou essa vontade de comprar roupas, porque foi ficando mais barato. E já no final da Revolução Industrial, ali em 1840 mais ou menos, a gente começa a ver os primeiros moldes, as primeiras técnicas e conhecimentos escritos da modelagem, com Charles Frederick Worth, o pai da moda. Ele pegou conhecimentos de engenharia e aplicou isso na moda. Então ele transformou o corpo, ele planificou o corpo. Ele fez modelagem plana, com técnicas de desenho e engenharia, de projetos. E assim a gente começa a ver a utilização de moldes, tá? Então ele tinha alguns moldes bases de vestidos, e depois, em cima daquilo, ele personalizava para cada cliente, ok? Mas aí a gente começa a ver esse início da modelagem industrializada. E nesse processo, foram surgindo, com o passar dos anos, várias técnicas e metodologias, né, para se criar os moldes. E a gente tem isso até hoje, tem vários métodos de modelagem que você pode aprender e encontrar por aí. Um deles é a mulagem. A mulagem já apareceu em 1920, mais ou menos, na década de 20. Ou seja, mais de 80 anos depois que a gente viu lá os primeiros moldes. Ela surgiu na França com a Madeleine Vionnet. Ela foi quem trouxe essa técnica para o mundo. Ela tinha dificuldades em entender esse conhecimento plano, essa visão espacial dentro do desenho. Então ela criava os modelos que ela ia fazer direto sobre um corpo, sobre um manequim. Isso para ela funcionava muito, porque ela já via como ia ficar e também porque ela costumava trabalhar muito com tecidos enviesados, onde o caimento faz toda a diferença na peça. A moulage, em francês, significa modelar. Em inglês é usado draping, que seria drapear, que consiste em uma técnica de modelagem tridimensional. Então eu não faço algo bidimensional no papel, eu faço tridimensional, em cima de um corpo, em cima de um volume. Ela é só mais uma técnica, assim como a modelagem
bidimensional, né? A modelagem plana. Então é isso. O sob medida quer dizer peças únicas e exclusivas. E o moulage quer dizer que essa peça foi criada, o molde dessa peça foi criado de forma tridimensional. Vou te apresentar agora as vantagens e desvantagens da moulage, ok? Você consegue visualizar como a peça vai ficar no corpo. Você consegue ter uma visão melhor do caimento do tecido, do comportamento do tecido. É uma técnica que favorece a criação de peças, porque você já consegue explorar ali os volumes e formas. Como desvantagem, ela é uma técnica muito mais demorada do que a modelagem plana. Só de ficar ali ajeitando, prendendo com alfinetes, isso toma muito tempo. Ela também vai consumir muito mais tecidos, porque dependendo do caso, você vai poder fazer numa tela, um tecido barato e simples. Mas em outros casos, você tem que usar o tecido em questão. E aquilo ali você vai cortar, vai testar, vai experimentar, você acaba perdendo muito mais tecido. E também a modelagem tridimensional precisa ser planificada para poder ir para a confecção. A moulage também, por ser feita em cima de um corpo estático, normalmente um manequim que não se move, ela cria peças mais rígidas, peças sem tanta liberdade de movimento, porque aquele corpo não está se movimentando e isso não é considerado durante o desenvolvimento da moulage. Então ela também cria peças mais restritivas, nada tão movimento e confortável. Tanto que se você prestar atenção, o estilo francês são peças mais contidas, mais restritas. Isso faz parte também de uma identidade mais francesa, que é o histórico da moulage. Eu gosto de ver a moulage como um complemento para a modelagem plana e vice-versa. A moulage ela é maravilhosa quando a gente vai trabalhar essa parte de experimentar, de criar. Como a gente está vendo o resultado, ela já facilita que a gente inove, seja mais criativa ali em cima daquele 3D. Mas ela é lenta e ela precisa depois ser planificada, né? Ser transformada numa modelagem plana e exata, definida, para conseguir reproduzir aquilo e tornar aquela peça realidade. Então, aonde uma me dá velocidade e exatidão e realização, a outra complementa com liberdade de criação, com experimentação, com inovação. Então elas se complementam. Dá para trabalhar as duas juntas, sim, e é a melhor forma de se trabalhar. Resumindo, tudo vai depender do seu objetivo, como você quer trabalhar. Sob medida seria o inverso do industrial, ok? Então são peças exclusivas ou peças generalizadas para massa. Moulage seria uma outra técnica de desenvolvimento de modelagem, assim como a modelagem plana, assim como o método italiano, Vogue e muitos outros, ok? Então são metodologias que são tipos de modelagem, que ali tem mais questão com a tabela de medidas. Não existe regra, você pode usar e misturar eles da forma que precisar, não tem que ser exclusivo para um ou para outro, você pode ali brincar e misturar de acordo com o que te atenda melhor. Você que deve avaliar isso como modelista, como criadora. Dá para falar sobre esse assunto sem fim, porque na moda não existe regra, a gente pode brincar à vontade, ela permite isso. Se você quer saber mais, gostou, quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal para sempre receber uma notificação de vídeo novo. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, se ficou alguma dúvida, o que você prefere, modelagem plana ou tridimensional? Você já trabalha com elas? Deixa aí pra gente fazer um bate-papo e ir conversando. Não se esquece também
de deixar um like nesse vídeo e seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. E a gente se vê no próximo, hein?